Eu estava vindo para cá hoje e tão interessante, a gente começa a fazer essas reflexões malucas que a gente faz. Vocês sabem quantos domingos tem no ano? Não, nunca tiveram essa curiosidade? Não. 52 domingos. 52 domingos. Nós estamos no último domingo do ano. Achei que você ia fazer uau. É o cansaço? É? Então vou repetir. Você está no último, carioca, é para você fazer uau agora, hein? Você está no último domingo do ano de 2024. Vou falar sobre milagre. Estar aqui no último domingo do ano é um milagre. Então esse uau poderia ser mais alto. Você está no último domingo do ano de 2024. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque esse ano algumas pessoas não tiveram esse privilégio de estarem nesse último domingo do ano. Pessoas que eu vi esse ano ainda, cumprimentei, abracei, não estão entre nós. Outros que eu só tive a oportunidade de falar por telefone também não estão entre nós. Outros que só por WhatsApp, quando penso que não está mais entre nós. Mas nós estamos aqui. Mesmo que forçados para estar, mas nós estamos aqui. Isso, queridos, é um privilégio dado por Deus para que a gente pudesse ouvir mais uma vez a sua palavra e ter a oportunidade de mais uma vez poder ruminar nesta palavra, sendo o último domingo do ano. O que nós vamos fazer dia 31 é o culto da virada, é uma confraternização. Vamos nos abraçar, vamos confraternizar, mas nada como o culto, onde o Senhor fala a todos nós, todas as semanas. 2 Coríntios 2,14. Se você tem a sua Bíblia aí, pegue ela. Se você tem o seu tablet, pegue. Se você tem o seu celular, ou se você está como eu no telão aqui, só que o meu telão está invertido, né? De você está aqui, o meu está aqui. 2 Coríntios 2,14. E eu gostaria que a amada igreja, no 3, lesse para mim. Pode ser? Amém? Então bora lá. 1, 2, 3. Coloca na versão ARA. E eu vou fazer o 3 de novo. Que a NVI, ela dá você dá uma engasgada aí nela. Não sei porquê, toda vez na NVI dá uma engasgada. Vamos lá. Respeita as vírgulas, hein? Amém? Isso é muito importante. Isso faz sentido para a pregação. Tá aí? 1,
2, 3. Graças nós te damos, ó Deus. Aleluia. Em quem nós fazemos isso? Através de Cristo. Porque sempre nos conduz em triunfo. Diga comigo: vitória, êxito e gloriosamente. Sempre o Senhor nos leva em triunfo, e por meio de nós, aí é eu e você, manifestamos, olha a responsabilidade, em todo lugar aonde a planta do seu pé pisa, na empresa, na facu, no trabalho lá, secular, na feira, aonde você colocar a planta do seu pé, ou seja, todo lugar, você leva a fragrância do conhecimento de Deus, o cheiro de Cristo, e eu vou explicar um pouco sobre isso, mas não vou me alongar, porque tenho outra coisa que eu preciso também falar. Mas agradeço a Deus, porque Ele nos trouxe até aqui em triunfo. Nós somos vitoriosos. Mas apóstolo, eu não acho que eu fui. Deixa de ingratidão, querido. Não foi do seu jeito. Olhe para cá, olhe para cá. A minha visão é macro agora, não vai ser micro não. Então eu estou olhando para todo mundo. Olha para cá. Se fosse do seu jeito, você não estaria aqui. Fosse do seu jeitinho, você não estaria aqui. Então você é vitorioso sim. Você obteve êxito sim. Você foi glorioso em Cristo sim. Porque Ele te manteve, e você está aqui. E por mais agora que eu vou dizer isso, às vezes aqui uma metáfora que Paulo está usando, né? Uma fragrância do conhecimento, literalmente ele não está falando de flores, mas tipificando, ele está falando porque levar a palavra de Deus, o conhecimento de Deus às pessoas, querido, tem que surtir um cheiro suave. É agradável falar de Deus, sim ou não? A coisa que os discípulos mais fizeram, além de todas as outras coisas, mas o que mais eles adoravam fazer, era levar a fragrância do conhecimento de Deus às pessoas, através de Cristo Jesus. Quem aqui já foi em Olambra? A cidade das flores, Olambra. Amém? Particularmente, eu já fui, até porque eu trabalhava numa empresa e eu precisava ir lá uma vez por ano. E às vezes passava a madrugada lá e voltava com a minha rinite atacadona, porque é muita mistura de cheiro. Mas, em particular, eu gostava sempre de ir por um cantinho que tinha lá no centro de distribuição, porque havia uma planta, inclusive nós fomos até esses dias, nós temos uma foto lá, que chama lavanda. Vocês já viram a lavanda? Já viram? Vocês já viram o pé de lavanda? É feio, não é?
Não é feinho pé de lavanda? Quem já viu pé de lavanda aí? É desse tamanico aqui, ó. As bichinhas não tem graça nenhuma. Sem graça. Você olha assim, você fala, ué. Mas coloca a mão nela. Só fazer assim, ó. Põe a mão nela. E faz assim, ó. E tira. Na hora, a sua fragrância, você pode ir lá lavar a mão, que ainda vai ficar a fragrância dela. E interessante que quando o apóstolo Paulo fala isso, falando de um perfume, mas olhando para o perfume em si, ele está dizendo como é bom levar as pessoas a sentir este cheiro do conhecimento da palavra de Deus, que transforma vidas. Não vamos ser ingratos, mas o que a palavra neste ano de 2024 transformou a sua vida? Vou te dizer, eu posso dizer, muita gente aqui foi transformada pela fragrância da palavra de Deus, pelo poder que há sobre a sua palavra. Nós estamos, querido, no último mês do ano, mês que os judeus chamam de Tevet, palavra Tevet. Essa palavra Tevet, ela tem um significado para eles muito importante, que está ligado com uma outra palavra chamada Ain, A-I-N, Ain, que significa olho. Onde eu vou chegar, hein? Então nós estamos no mês do olho. E o mês do olho pode ser olho bom e olho mau. E o olho mau, literalmente, olha que interessante, olha como a Bíblia associa o olho mau. O olho mau está associado à imaturidade. O Senhor, Ele olha o olho mau como imaturidade. Imaturidade está associado com serpente. Como que está o teu olho para o próximo ciclo? Olho bom ou olho mau? Nós estamos terminando o mês de dezembro. Daqui a alguns dias nós estamos em janeiro. Você está aí? E quando nós olhamos para janeiro, nós olhamos para o mês gregoriano chamado Jano. A palavra Jano, ela deriva dos romanos, que é um deus. Olha só onde o diabo vai. A palavra janeiro, no gregoriano, é Jano. Jano é um deus, ok? Que tem duas caras. Uma virada para frente, outra virada para trás. Por isso que o mês de janeiro é um mês muito complicado. E olha como o diabo trabalha. Porque esse Deus Jano é um Deus de começos. É um Deus de transições. Um Deus de letra minúscula, claro, de duas faces. Ele olha para o passado e ele olha
para o futuro, nem no presente, ele olha para o futuro. E parece interessante, né, olhar para isso, porque ele simboliza a incerteza e a dualidade. Isso no mês de janeiro. Você sai do mês de dezembro, que, né, é um mês pesado para a gente falar assim, apesar da gente se sentir, né, o espírito natalino, né? Todo mundo vira amiguinho, né? Esses dias a gente estava olhando aqui um post de um Reels desse da vida, e o cara falando assim: eu não quero saber de família no mês de dezembro não, porque família mete o pau o ano todo. Aí chega em dezembro, todo mundo está com o espírito natalino. Todo mundo quer comer, beber, mas ninguém traz nada, só espírito natalino. Se nós entendermos o mês, ele é isso mesmo. Porque é um mês também de transição, que a gente olha para o passado, a gente olha também para o futuro. Mas é um mês carregado também de muita simbologia, não no calendário dos homens, mas no calendário de Deus, de muita simbologia boa. E quando eu olho aqui, por que eu estou falando acerca de Jano, e por que triunfo, e por que óleo, e por que fragrância, nós vamos linkar tudo isso. Aí nós chegamos em janeiro, né? Um mês difícil, um mês de dualidade, um mês de incerteza, um mês de transição. E fazendo um paralelo, é tão interessante quando a gente estuda a Bíblia, que o primeiro mês do calendário do Senhor é abril, lá na Páscoa. É tão leve, é tão gostoso, é tão prazeroso. Historicamente, estou dizendo agora, pode pesquisar, você não vê acidente nenhum. Mês de janeiro está marcado com tragédias, sim ou não? Está marcado com muita coisa ruim. E aí quando a gente vai para o calendário de Deus, a gente vai lá para abril, né, o primeiro mês do calendário de Deus, que coisa leve, que transição gostosa, que ciclo abençoado. Mas somos pegos no mês de janeiro, porque começamos nas transições olhar com indiferença para as coisas, e nos esquecemos, né, daquilo que nós lemos, do triunfo que nós temos em Deus. Aí a gente vai olhar para janeiro dizendo assim: meu Deus, eu tenho material de escolar para dar criança, eu tenho IPVA, que mais? IPTU, que mais? IPT não sei o que, IPT não sei o que. Agora o outro desse assim, fez o do carro de novo. E aí a gente entra o ano cheio de dívida, sim ou não? Você está aí? Uau! E aí, era um mês para a gente triunfar em Deus. E o que a gente faz? Se desespera. E vamos acabar recebendo toda aquela carga de Jano. Não vou nem entrar aqui, porque é a noite de milagre, mas eu preciso fazer essa introdução. E aí a gente desespera, começa a ser infiel com Deus, porque chega no mês de janeiro, né? A gente esquece de Deus em todos os sentidos. Partimos para um outro mês complicadíssimo, que é fevereiro. Estou falando espiritualmente falando. O mês de maior homicídio de todo o ano, de traição,
em todos os sentidos, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar para cá. E aí, né? A gente olha para tudo isso, mas a gente vê o mês ainda de dezembro, Deus falando conosco algumas coisas interessantíssimas, que a gente precisa anotar isso, ou depois, mais tarde, ouvir de novo, porque no mês de dezembro é o mês para a gente parar de clamar, né? Pelo espírito de revelação, olha só, e pedir ao Senhor que ilumine os nossos olhos, para que a gente mesmo possa ver aquilo que o Espírito quer revelar a você. Você está aí? Para iluminar os olhos do seu coração, para você mesmo ter as suas experiências com o Senhor. Nós estamos falando do mês de olho, que está ligado à palavra in, olho mau e olho bom. E o Senhor está dizendo: peça a mim esse Espírito, para que eu dê a você, ceda a você, para que os teus olhos, os olhos do coração, possam ver a grandeza do Espírito Santo. Mês de dezembro, tempo para a porta da oportunidade ser aberta. Eu te deixo falar, se você quiser vir, vem agora, que é agora, vem. Pode vir, vem cá, vem dar esse testemunho. Tempo para a porta de oportunidade ser aberta, e aquele que você se preparar, Deus vai abrir. Você está aí? Vamos ouvir esse testemunho, que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Graça e paz, igreja. Eu vou ser bem breve, né? Porque se eu ficar a contar toda a história, eu vou tomar muito tempo aqui do apóstolo, né? Mais ou menos uns 2 anos atrás, em janeiro de 2023, eu descobri que eu estava com uma endometriose profunda e adenominiose. Eu nem sabia o que era isso, né? Nossa, nem passava isso pela minha cabeça. Sentia muitas dores, só que tem um exame específico que detecta, né, essa doença. E aí começou a minha luta, porque eu estava sem convênio. E aí eu comecei a ir em vários lugares, né? Eu fui no posto aqui da Coab 5, foi um ginecologista que descobriu, e ele falou que eu tinha que procurar um especialista para poder fazer o tratamento. E aí começou a minha luta, sem convênio, ir atrás de médico. Fui na Secretaria da Saúde, fui em ouvidoria, fui atrás de vereador, pedi para a apóstola atrás de um amigo dela, enfim, fui atrás de várias pessoas. E a dor só aumentando, o meu caso se agravando, e a endometriose, ela é tipo um nódulo que ela cresce, é um tecido que cresce fora e dentro do útero, e aí começou a se espalhar por todos os órgãos, né? E pegar o intestino. E aí, nos dias proféticos de 2023, em dezembro, o apóstolo que ministrou o final, o último dia, e ele falou sobre portas de acesso, sobre oportunidades que o Senhor estava dando em 2024. E eu tomei posse dessa palavra. E eles sempre falam aqui que a gente tem que dar nome à nossa semente. Toda vez que a gente lançar uma semente, a gente dá nome a essa semente. E eu profetizei, eu tomei posse, vim aqui na frente com meu esposo, lançamos uma semente, eu falei: Senhor, eu não aguento mais ficar assim com dores, e eu preciso que o Senhor dê uma estratégia, que o Senhor faça algo, que o Senhor entre com providências, né? Porque é algo muito difícil sentir dor, só quem passa que sabe. Ninguém pode falar da dor do outro quando não sente, né? E eu ficava muito irritada em casa com meu esposo, enfim. E aí eu lancei, e eu tomei posse dessa palavra. E aí fui para casa, tudo,
E aí eu estava trabalhando, eu pedi até para o meu patrão me mandar embora, porque eu não achava certo ficar faltando do trabalho, né, prejudicando por conta da minha saúde, né? Eu estava faltando demais, eu não aguentava ir trabalhar. E quando eu tomei posse dessa palavra, eu tomei posse pensando na minha saúde, não em um trabalho, naquele momento, porque eu não tinha condições de trabalhar. E aí, participando, vindo para a igreja, e aí eu não tinha muito contato com a Bia Romão. E a gente começou a conversar numa reunião na casa da Ana, dos Boas-Vindas. E a gente começou a conversar, tal, e ela falou de um trabalho que estava precisando, mas eu falei para ela falou, mas é temporário, sem chance de efetivação. Eu falei, não sei, vamos ver, né? E deixa Deus trabalhar. E aí teve um dia que eu estava em casa e eu queria trabalhar, porque eu precisava trabalhar também para ajudar o meu esposo. Eu sempre trabalhei, mas eu também não tinha condições fisicamente de trabalhar, por conta da minha saúde. E aí teve um dia que a Bia falou, olha, abriu uma vaga, tal, vou levar seu currículo. Eu falei, tá bom, vamos ver o que dá. Deus está no controle, né? E aí ela levou tudo, me chamaram para entrevista, e aí eu fui contratada em junho de 2024. E aí fui trabalhar, sentia muitas dores, mas eu ia trabalhar, cumpria com os meus compromissos e fazendo um tratamento na Santa Casa, né? Desde 2023, o CROSS de Carapicuíba me levou para a Santa Casa e eu comecei a fazer um tratamento, mas é muito demorado, era de 3 em 3 meses. E era com remédios para ver se melhorava e nada. E aí nessa empresa tem convênio. Eu falei, nossa, olha, convênio médico, né? Tudo que eu queria, né? Para fazer o tratamento. E eu mesma fui incrédula, porque teve pessoas que falou assim para mim, olha, quem sabe te efetivar e você opera pelo plano. Eu falei, não, começar tudo de novo, todos os exames, todos os processos, deixa eu lá na Santa Casa mesmo, né? Indo de 3 em 3 meses com as minhas dores. Enfim, venceu o meu contrato de 3 meses. E quando venceu o meu contrato de 3 meses, nesse dia eu faltei para ir na Santa Casa, para eles ver o resultado da minha ressonância, porque esse exame só consegue detectar pela ressonância magnética. E a médica falou, você está toda tomada e você precisa fazer a cirurgia, só que tem um porém, está pegando o seu intestino. E aqui o processo é mais difícil, porque o governo não dá verbas e é uma cirurgia que fazem uma pessoa no mês. Falei, então eu vou morrer desse jeito, porque uma pessoa no mês, né? E aí, tudo bem, fui para casa, e aí no dia seguinte, eu estava conversando com a Bia, e eu falei, eu vou falar para o meu patrão, venceu o meu contrato, e eu vou falar a verdade, né? Porque nós vivemos a verdade. Se nós estamos com Cristo, nós temos que falar a verdade, independente da situação, né? E aí chamei ele no particular e falei para ele, olha, eu vou precisar fazer uma cirurgia, isso com 3 meses de empresa. Eu descobri que meu caso tá grave, vou precisar fazer essa cirurgia e vou ficar 45 dias afastada, né? Então, já tinha orado ao Senhor e falei para ele, Senhor, seja feita a tua vontade. E deixei. E aí, isso acho que foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, a menina do RH me ligou, falando que ela queria meus documentos e do meu filho para colocar no plano de saúde. Ou seja, Deus usou a vida dele, e eu falei até isso para ele, Deus te usou e você nem sabe. Usou para me abençoar, né? Fui efetivada, e aí, com convênio médico. E aí começou todo o meu processo. Ainda ele brincava ainda comigo, que a Bia está até aqui. Para que você vai ficar sofrendo na Santa Casa se você tem convênio? Vai lá e agora passa pelo convênio. E aí teve um dia que eu tive uma crise muito forte, uma dor muito forte. E o meu esposo me levou no Alfamed, aqui em Carapicuíba. E eu toda feliz, agora eu tenho um convênio, vou passar pelo convênio, né? E aí fui. E aí o médico falou assim, nós vamos te internar, porque a gente precisa fazer alguns exames em você, né? Porque o meu caso estava tão grave que estava pegando todos os meus órgãos. E fazia assim, eu ficava 16, 20 dias sem conseguir ir ao banheiro. Então já tomou conta do meu intestino, estava tomando conta da minha bexiga, de todos os meus órgãos. E aí ele falou assim, a gente vai te internar, a gente vai fazer alguns exames em você. E na hora que eles foram para me internar, o plano de saúde não liberou. Eu falei, como assim?
eita, meu Deus, e agora? Aí liguei para a menina do RH, ela falou assim, não, o plano não tem carência, Daniela, o plano é completo. No entanto, que tinha uma moça lá no trabalho que ela operou com 2 dias, né, da visão, não tem carência, eu não sei o que aconteceu, a gente vai averiguar. Ou seja, saí de lá com medicamento e o doutor falou assim para mim, olha, quando resolver amanhã você volta aqui comigo, abre a ficha, volta aqui comigo, porque eu já sei do seu caso e a gente vai te internar para poder fazer os exames. E aí foi um processo lá na empresa, envolveu o diretor, meu gerente, todo mundo, para ver o que tinha acontecido. Eu falei, caramba. E aí, no primeiro momento, eu falei assim, o inimigo é sujo, né? Quer atrapalhar as bênçãos do Senhor. Mas eu pensei, não, o inimigo ele não pode desprometer aquilo que o Senhor já prometeu, né? Nem tudo é o inimigo. Aí depois eu fui entender o porquê. E aí, passaram-se 2 semanas, a menina da RH falou, tá liberado, que foi um erro da Porto Seguro que colocou justamente o meu, com carência, justamente o meu. E aí eu falei, amém, né? Testando a minha fé. Eu falei, amém. Aí se passaram alguns dias, eu tive uma crise muito forte de novo, no domingo. E aí meu esposo me levou. E aí, quando ele me levou, a médica falou, você vai ficar internada, a gente precisa fazer todos os exames em você, que você não pode ficar assim. Eu fiquei 1 semana internada, foram dias muito difíceis para mim, eu fui muito mexida, só que eu fui começando a entender o propósito do Senhor. E aí, eu fiquei 1 semana internada e se passaram 4 pessoas no mesmo quarto. Aí a primeira pessoa, a gente falando de Deus, a menina estava desviada, e eu creio que ela vai voltar para os caminhos. E a outra pessoa tinha tirado o útero, e quando ela tirou o útero, ela falou assim, foi a doutora Andressa que cuidou de mim, uma médica maravilhosa. Eu falei, eu conheço, ela cuidou de mim há 11 anos atrás, quando eu estava grávida do Daniel. E aí, no dia seguinte, ela ia ter alta, e aí eu ia tomar banho, e eu falei assim, não vou tomar banho agora não, eu vou esperar. Eu vou esperar para ver se eu vejo essa doutora Andressa aqui, que ela me conhece há 11 anos, né, igreja? Já pensou, 11 anos, mudei muito para ela me reconhecer, né? E aí ela entrou para dar alta para essa moça, e ela olhou para mim e falou assim, eu te conheço, tudo bem? Eu falei, tudo bem, doutora, o que aconteceu com você? Aí eu falei assim para ela, aconteceu isso. Aí ela falou assim, nossa, então quando você tiver alta, você me procura, não precisa nem agendar. Você vai aqui na frente do meu consultório e me procura com todos os exames que você fez aqui. Isso foi na sexta-feira. Tive alta no domingo, a médica falou assim, olha, eu não vou te segurar mais aqui, o seu caso é cirúrgico, saindo daqui você procura um especialista para você poder fazer essa cirurgia, porque o seu caso já está pegando intestino, você pode ter uma infecção generalizada. E aí eu falei, tá bom. Aí no domingo tive alta, quando foi na terça-feira eu peguei os exames e levei para essa doutora. Fui lá, conversei com ela, que ela cuidou de mim, no meu pré-natal, com o Daniel, tudo. E aí ela cuidou e falou assim, não, eu vou te operar. Eu vou já pedir para o plano de saúde liberar isso para você, porque a gente vai fazer essa cirurgia urgente. Eu não sei como a Santa Casa não fez essa cirurgia isso. Igreja, foram questão de 15 dias que eu passei com ela. 15 dias, o plano liberou em 1 dia a autorização da cirurgia, liberou a acomodação do quarto. Em menos de 15 dias, eu estava operada. Para a honra e glória do Senhor, hoje fazem 30 dias que eu estou me recuperando. Foi uma cirurgia bem difícil, foi igual uma cesárea, porque tiveram que mexer em todos os meus órgãos. Eu tirei 3 órgãos, né? E estou me sentindo bem hoje, graças a Deus. Vou entrar o ano, em 2025, sem dor, né? E Deus, Ele é maravilhoso. Por que eu falei que às vezes não é o inimigo? Nem tudo é o inimigo. Porque não era para mim ser internada naquela época. Era para mim ser internada, para mim conhecer, para Deus colocar aquela mesma médica que cuidou de mim há 11 anos atrás, e ela mesma fazer a minha cirurgia. Depois de 11 anos ela me reconhecer. Então assim, Deus, o que Ele faz é perfeito. Nós não entendemos, mas o Senhor
tudo que Ele faz, os planos dele são melhores, os planos dele são mais altos. A gente só tem que crer e acreditar, né? Deus usou o meu gerente, que ele já foi cristão hoje e não mais, mas eu creio, em nome de Jesus, que ele vai voltar para os caminhos do Senhor, para me efetivar no trabalho, para mim ter um convênio, porque Deus, ele faz perfeito. Às vezes o não de Deus não é nos punindo, é porque Ele tem algo melhor para a gente. E é o que aconteceu comigo. Às vezes eu não entendi o processo dele. Senhor, por que não? Por que não? Estou sentindo dor, não aguento mais sofrer de dor, isso está acabando comigo. Filha, calma, eu tenho um plano melhor para você, eu tenho algo melhor. Eu operei no convênio, perto da minha casa, com uma médica que cuidou de mim há 11 anos, uma médica maravilhosa, estou sendo acompanhada por ela. E Deus, o que Ele faz é perfeito, né? Os planos dEle é perfeito. Nós não entendemos o plano do Senhor, mas nós não temos que entender. Nós temos que apenas crer e acreditar. E acreditar quando os profetas sobem aqui e lançam uma palavra. A gente tem que pegar e guardar essa palavra no nosso coração, dar nomes à nossa semente, porque o que eles falam aqui, igreja, eles são movidos pelo Senhor. Tá? Então, em nome de Jesus, igreja, acredite, tenha fé, assim como eu tive. Estou aqui bem, graças a Deus, estou me recuperando ainda. Foi um processo difícil, mas para a honra e glória do Senhor eu estou aqui. E perante a igreja, perante ao meu Deus, eu quero até pedir perdão para o meu esposo, porque foram 2 anos que ele me aguentou. Imagine, homens, vocês assim, mulheres em DPM 3 dias. Imagine ele aguentar uma mulher de TPM 30 dias. E eu nervosa, e eu estressada em casa, e ele aguentou junto comigo esse processo. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, né? Porque nós estamos juntos há 27 anos. E 18 anos foi o meu processo com ele. E muitas pessoas queriam entulhar aquilo que Deus tinha preparado para nós. Falaram que ele não ia ser ninguém, que ele era um bêbado, um alcoólatra. E fazem 9 anos que ele serve o Senhor com honra e com glória, dedicando na obra do Senhor. E eu glorifico a Deus por isso. Amém, igreja? Obrigada. E tem mais uma coisa que o apóstolo lembrou aqui. Quando eu lancei a semente, em 2023, eu dei o nome da minha cirurgia, da minha cura, e também da aposentadoria dele, que ele está nesse processo de se aposentar. E tem 2 anos e meio que tá parado. E aí, esses dias, nós conversando, e ele falou assim, a Ana até sabe, tá tudo parado agora, final de ano, INSS, justiça, fora, vai parar tudo. Eu falei, amor, o relógio de Deus não para. Eu falei para ele, o tempo de Deus não para, o do homem para, mas o tempo de Deus não. E justamente eu operei no dia 26, no dia 25, uns dias antes eu entrei no aplicativo que eu acompanho pelo INSS, exatamente no dia 25, ia ter uma audiência dele às 8 horas da manhã, um dia antes de eu operar. Isso é coincidência? Não, é Deus trabalhando. Ainda não foi feita a causa, foi para Brasília, mas Deus mostrando que Ele está no controle de toda a situação, igreja. 2 anos e meio parado, e justamente um dia antes de eu operar, no mesma coisa que nós lançamos a semente, Deus, Ele moveu. Então, acredite, confia, que Deus, Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, igreja, amém? Luiz, o dia de cantar vai chegar. Já chegou? Quem gritou? Já chegou. A gente que acompanha, a gente sabe o quanto Deus tem feito. Eu vou repetir o que eu tinha dito antes de chamar ela aqui em cima. Eu chamei ela porque eu lembrei, que eu falei, eu acabei lembrando, mas eu vou repetir para você. Deixa eu dizer uma coisa. Kairos e Cronos, tempo de Deus e tempo do homem.
Nós vivemos no tempo de Deus. Por mais que caminhamos aqui, por este. Mas tudo que o Senhor faz é no crono. É no tempo dele. Então não importa se dia 31 é o último dia do ano. Deus pode operar um milagre. Agora eu faço uma pergunta para você. E pega aí essa visão. O que é melhor? Estar preparado e não ter a oportunidade? Ou ter a oportunidade, mas não estar preparado? O que é melhor? Estar preparado e não ter a oportunidade? Então pega aí para você que está preparado. Deus está abrindo uma porta ainda este mês para aqueles que estão preparados para ela. Deus vai abrir uma porta de oportunidade para aqueles que estão preparados no mês de dezembro. O mês de dezembro ele tem essa característica. É porque nós olhamos com o ar de está acabando, mas não está acabando. Eu não posso olhar com o olhar, de terra, e sim de céu. Porque o tempo é movido pelo eterno. É o Cronos de Deus. O Kairós de Deus. Então eu tenho que olhar e dizer, cara, Deus fará sobre a minha vida. Ela dizia assim para mim, a última vez que nós falamos, apóstolo, acho que só ano que vem. Só ano que vem, estou mentindo? E eu dizia, Deus é Deus. Esse ano ainda Deus pode fazer isso na sua vida. Como Deus pode fazer muitas coisas ainda até o dia 31. Quem pega aí? Mas apóstolo, só falta 2 dias. Só falta 2 dias. Falta 2 dias para você, mas para o eterno não. Você está aí? Dezembro, tempo para se cuidar, para não fazer alinhamentos errados. Cuidado, querido, com que aquilo que você está alinhando para 2025, o que você profere agora. Deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que você não vai poder carregar para 2025. Você está aí? Coisas que você carregou até aqui. Só que aquilo que Deus tem para você, para o próximo ano, você não vai poder carregar. Então não faça alinhamentos para o teu futuro com coisas erradas que você carregou até aqui. Solte isso, zere isso e vá, mesmo zerado, para aquilo que Deus tem proposto para você, porque aquilo que Ele tem proposto para você é bom, perfeito e agradável. Amém? E aí agora eu quero entrar nisso daqui, em Hanukkah, e fazer a palavra de 2 Coríntios terminar aqui. Mês de dezembro para os judeus é um mês, não só para os judeus, mas para o ocidente, para o oriente, um mês de muita festividade. E uma dessas festividades é chamada pelos judeus de Hanukkah. Festa, como a apóstola disse aqui, da dedicação, festa conhecida como festa das luzes, aonde uma família inteira, ela se consagrou, ela se dedicou a
entender o propósito de Deus, seja na adversidade que for, mas quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Esta festa, se você for lá em João 10, 22, você vai ver que Jesus, ele participa desta festa. Mas esta festa, ela começa muito antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, quando um imperador chamado Imperador Alexandre, ele começa a ser ovacionado, ele começa a disparar em grandeza entre os povos, e ele começa a dominar esses povos. E um dos povos que ele domina é o povo judeu. Então, ele começa agora a menosprezar, Alexandre começa a menosprezar vários deuses, e começou a ovacionar o Deus da sua cultura grega, normal, né? O cara está lá, se sentindo o rei da cocada preta, o cara vai ovacionar o rei, o Deus dele, um Deus grego. E todas as outras culturas, né? Ele começa agora a abafar. Ele começa agora, no imperialismo, colocar todas as outras culturas no canto, e cada um fica na moita na sua. Só que eles mexeram com Deus errado. Posso ouvir um amém? Esse Alexandre, ele fica doente, ele adoece, e vários outros generais começam agora a querer a sua posição, e vários generais do Império Romano começam agora, né, querer a vaga desse cara. E aí Alexandre morre, vem um outro imperador, Silêncio, de Antiochus, é assim mesmo, tá? A palavra assustadora, mas é assim mesmo, e conquista, toma posse desse império de Alexandre. E esse cara, ele começa a ser pior do que Alexandre. Ele invade o Oriente Médio, todas as províncias do Oriente Médio, da região de Judá, impondo agora os seus costumes e as suas tradições. Então ele chegava nas igrejas e dizia: não é mais isso, pode tirar isso, tirar aquilo, não vai ser mais assim, agora é assim, assim, assado. Enquanto Alexandre, ele não fazia isso, ele trazia, mas não era um cara de imposição. Mas este aqui agora, ele começa a usar de imposição e trazer as tradições gregas e da sua religião para todas as outras religiões. E pegue a visão, não é muito diferente hoje não. Se você deixar que o socialismo tome conta, qual que é a primeira religião que o socialismo não quer? Fala alto, gente. O cristianismo. Então fique esperto com o socialismo. E aí, este imperador, ele começa agora a olhar para os judeus e trazer os proibitivos para os judeus. Olha, vocês não vão mais fazer o Shabat de vocês, vocês não vão mais comer aquilo que vocês comem no período festivo de vocês. E ele começou com as imposições penais. Se fizer, morre. Se fizer, vai ter sacrifício. E mais uma vez, os judeus perdem o triunfo de Deus. E por muitos anos eles são carregados com isso. Eles engolem sapo, trazendo para os dias de hoje, e eles começam a viver
do jeito que os romanos queriam. Mas, entretanto, todavia, havia uma coisa pior a acontecer. Os desrespeitos e as profanações que este imperador começa a ter com os judeus foi muito grande, ao ponto de pegarem um porco, levar este porco ao sacrifício dentro de um templo. Aí se levanta um homem indignado com isso e começa agora a fazer motim contra este imperador, e começa agora a olhar a este imperador com olhos altivos e dizer: não, não vai ser assim, nós não vamos mais aceitar isso. O nosso Deus é um Deus de triunfo, e nós não vamos mais aceitar estas profanações na casa de Deus. E aí ele ajunta a sua família, ajunta os seus filhos, e Matatias começa agora uma rebelião contra o império. Você está aí comigo? Sobre a liderança de Matatias, outros judeus se revoltam e começam agora a lutar contra o Império Romano. Pasmem vocês, se você for ver a história, está em Mateus. Esses homens e mulheres eram totalmente gente de fazenda, que não pegava em arma, que não conhecia de guerra, mas o Senhor deu a eles a coragem, a força, e trouxeram a libertação novamente ao povo judeu. E esta guerra, ela aconteceu durante 8 anos. 8 anos eles lutaram contra o império e venceram. Matatias morre, e seu terceiro filho, Macabeu, assume agora o controle desta revolta e termina com o império grego-sírio. Isso 165 anos antes de Cristo. Agora, livres do domínio, da ocupação do exército grego, os macabeus dão início à purificação do templo. Eles começam a fazer a purificação do templo que havia por 40 anos sendo profanado. Quantos anos? 40 anos sendo profanados. E no dia 25 do mês de Kislev, quem participou dos 12 dias vai lembrar aqui que é Kislev, no ano de 162 antes de Cristo, todos os sacerdotes, todos os judeus fazem uma grande festa no templo. E quando eles foram acender o candelabro, faltava o óleo. Correm para fazer o óleo. Um dos levitas diz: não temos óleo para os 8 dias de festa. Como foram 8 anos de guerra, eles iam fazer 8 dias de festa. E eles não tinham óleo para os 8 dias de festa. Você está aí? Macabeu começa a orar ao Senhor
E algo inexplicável acontece. O milagre da dedicação daqueles homens, pelo triunfo que Deus havia dado a eles, acontece. Aquele azeite, que era só para um dia, começa a brotar na botija, sem a intervenção de um homem sequer. Aquele azeite começa a multiplicar. Inexplicavelmente, todos os dias, eles iam colocando o azeite na menorá. 8 dias de festa, 8 dias de azeite. E quando termina a festa, todos eles agradecem a Deus pelo milagre. E desse dia em diante, eles comemoram o milagre dos Macabeus, o milagre de Hanukkah. E essa festa deste milagre, até os dias de hoje, é comemorada. Se você for lá em João, você vê que Jesus estava numa festa dessa. Apóstolo, por que o senhor está falando tudo isso? Porque eu creio que eu e você viveremos não apenas 8 dias de milagres, mas nós viveremos 365 dias de 2025 debaixo de milagres, porque o Senhor não deixará faltar o azeite sobre a sua casa e a minha casa. Nós viveremos os 365 dias de triunfo do Senhor. Nós, como igreja, levaremos a fragrância da palavra de Deus nesses 365 dias do ano de 2025 e celebraremos como homens e mulheres de Deus, como sacerdócios de Deus, a dedicação do Senhor sobre a sua e a minha casa, porque nós somos a igrejas remanescentes do Senhor, que se levantarão para levar a fragrância do cheiro suave da palavra do Senhor para todos aqueles que precisarão do ruá de Deus, do sopro de Deus, do milagre de Deus para 2025, porque as janelas estão abertas em direção a todos aqueles que precisarão acessar a janela. Ela não está fechada, mas ela está aberta. Isso significa que está acesso todos os níveis para mim e para você. Então, como igreja, queridos, se manifeste no dia de Hanukkah com o seu milagre. Como aconteceu aqui, vai acontecer com você. Se coloque de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus, porque isso é para aquele que crê no Senhor, para os seguidores de Yeshua HaMashiach, para aqueles que celebram ao Senhor, para aqueles que desejam o milagre do Senhor, porque nós somos geradores de milagres. E vou te explicar por quê. Porque nós que levamos como discípulos, como filho, esta fragrância para o triunfo de vidas que precisam de Cristo. Aleluia! 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 Deixa eu dizer uma coisa. Nós somos cordeiros de Yeshua, cordeiros de Abraão, das promessas de Abraão. Nesta celebração, eu e você temos a oportunidade
de nos reconsagrarmos e a oportunidade de rededicarmos a nossa vida integralmente ao Senhor. Se esse ano você perdeu a oportunidade de fazer o certo, mas você está aqui, está ouvindo esta palavra, e você quer reconsagrar novamente a sua vida ao Senhor, integralmente ao Senhor. Eu sei que nós não precisamos de um dia específico, mas eu quero aproveitar o milagre de Hanukkah. Eu quero aproveitar essa data tão especial deste milagre. Vamos sonhar. Esses sonhos acho que já está na hora de comprar outro, né? Ajusta esse aqui agora, porque minha voz fica igual de taquara rachada, hein? Pelo amor de Deus. Isso. Aleluia. Opa, melhorou, está com voz de locutor agora. Apóstolo, precisa de um dia específico? Não, não precisa. Você pode rededicar sua vida amanhã para Jesus, agora. Não tem. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para reconsagrar a sua vida ao Senhor, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Posso ouvir um amém? E hoje é uma oportunidade que nós estamos tendo de celebrar o milagre que o Senhor fez na nossa vida. Vou repetir. Hoje é o dia de agradecer o milagre que nós recebemos do Senhor este ano. Qual, Pedro? Não sei, eu não vi, mas aconteceu. Uma curva que você fez, que o Senhor te guardou. Um assalto que poderia ter acontecido, mas o anjo foi lá, entrou na frente do cabra e se assustou quando ele te viu. Não pela sua beleza, mas pela beleza do anjo. Não sei, mas eu agradeço ao Senhor pelo milagre. Estou aqui porque sou um milagre. E eu quero viver os milagres e as proteções do Senhor para a nossa vida em 2025. Jesus, termino dizendo que é o nosso Hanukkah, a nossa festa das luzes. Sabe por quê? Porque da mesma forma que faltou o azeite para aqueles homens, imagina, cansados de batalhar, pais de família, chefes de família, que não sabia pegar numa arma, mas venceram um exército. Imagina 8 anos de batalha, André. No dia da festa que eles foram fazer ao Senhor, faltou o principal. Mas o Senhor foi bom e deu a eles o triunfo da guerra e de poder fazer a festa. Jesus, Ele é o nosso milagre. Jesus é a provisão para a tua vida e para a minha vida. Eu posso tipificar aqui Jesus como um candelabro. Aleluia. Foi exatamente em Jerusalém, no mesmo lugar dos milagres de Hanukkah, que Jesus aproveitou a ocasião para dizer ao mundo todo: eu sou a luz do mundo. Meu Deus, que coragem! Que coragem!
Aleluia. Se mostrou ali com autoridade junto àqueles homens, aqueles rabinos, e disse: eu sou a luz do mundo. Eu vim agora para iluminar o coração dos homens. E quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quer fragrância melhor do que essa? Vamos comemorar o nosso milagre. Vamos comemorar o nosso milagre. Só que para comemorar o nosso milagre, eu quero que você se autoavalie. Por isso que os judeus fizeram aqui um período, por isso que a festa chama de dedicação. E agora eu quero levar você a esse ponto. Vamos nos conectar de novo com o Senhor. Vamos reconsagrar a nossa vida novamente ao Senhor. E antes da gente pegar o sonho, antes da gente profetizar os nossos milagres para 2025, eu quero dar alguns minutos para você sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Colocar a tua mão no altar e dizer: Senhor, obrigado. Meu Pai, me perdoa por isso, por aquilo. Hoje eu quero me reconectar de novo com o Senhor. Último domingo, 52 domingos, eu faltei pelo menos 40. Mas eu quero me reconectar com o Senhor, eu quero me rededicar, eu quero avançar. Eu tenho um compromisso de levar essa fragrância, esse cheiro da tua palavra às pessoas. Ei, André, não foi bom conhecer a Deus? Não foi bom conhecer a palavra que te libertou, que salvou, que curou, que transformou a casa?